E aí, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem com você? Bem, você já deve ter visto que no canal Viva está passando novamente a série Presença de Anitta. Esse canal é muito legal porque passa a reprise de várias séries e novelas e programas de humor. É muito legal, né? Eu, como cristã, eu não vou ter a cara de pau de falar com você, não assista televisão, não assista TV Globo, não assista isso como muitos têm feito. Não é nem pelo cunho religioso, mas pelo cunho político, e nós sabemos disso. Mas aqui eu não quero falar sobre política, não quero falar sobre posições políticas, opiniões, né? Porque nós sabemos que isso tudo é muito particular. Por mais que algumas posições estejam pautadas ou não na Bíblia, que é aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós seguimos como conduta, como estilo de vida, mas eu não quero defender nada disso. Eu quero falar com você sobre algo que eu percebi. E um dia desses que foi que aconteceu, né? Nós sabemos que tudo que nós devemos fazer, diz a Bíblia, que nós façamos para a glória de Deus. E ainda que você esteja vendo um desenho, ainda que você esteja vendo uma série, uma novela, seja o que for, né? Tem fanáticos, né, digamos assim, que falam, não, crente não vê novela porque é do diabo e tudo, mas tudo que você deve fazer para a glória de Deus, né? Não, você deve fazer ou permitir assistir alguma coisa que te edifique. Se aquilo não está sendo bom para você, se aquilo não está te ensinando, então você tem que parar de fazer. Você tem que riscar da sua vida. Mas se aquilo te traz algum aprendizado, seja para algo que vai te fazer feliz, que vai te fazer copiar, né, como uma pregação, como uma novela, um filme, uma série que te traga uma mensagem boa, mas aquilo que também não é para seguir é um aprendizado. Afinal de contas, na Bíblia não tem só histórias de vitórias, de sucesso, mas tem história de adultério, história de assassinato, história de prostituição, histórias de traição. E é para a gente copiar? Não. É para a gente aprender e não fazer. O próprio homem que é tido como exemplo na Bíblia, segundo o coração de Deus, quem é ele? Sim, o rei Davi. Ele mesmo está lá descrito diversas derrotas, diversas coisas que ele cometeu, como assassinato, adultério, mentira, etc. Mas não foi para que você venha denegrir a imagem de Davi, nem falar como é que pode um homem segundo o coração de Deus, assassino, adúltero, então eu também vou ser. Isso é uma desculpa para você continuar na vida errada que você leva. Na realidade, os exemplos ruins servem para você aprender com eles e não seguir da mesma forma, correto? Então vamos lá. Num dia desses, eu estava lá vendo os canais e tudo, e normalmente, como mãe, a minha televisão só passa desenho o dia inteiro, né? É Cocomelon o dia inteiro, Galinha Pintadinha, Peppa, todo dia. Mas um dia eu falei assim, eu quero ver TV aberta, pelo amor de Deus, não se vê mais nada nessa casa, e comecei a ver notícias, né, que é guerra o tempo inteiro, e aí eu passei no canal Viva, aí estava dando presença de Anitta, eu falei, gente, e quando você, que já é um pouco antigo, já passou dos 30, vê algo antigo, você começa a rememorar, né, como você estava na época, a sua idade, eu falei, caramba, a presença de Anitta é muito velha, eu era criança, ou pré-adolescente, eu não lembro muito bem, acho que era pré-adolescente, eu era, eu deveria ter, eu nem vi o ano que passou essa novela, mas eu devia ter entre 11 e 12 anos, eu não lembro muito bem, mas enfim, isso é o de menos. E eu comecei a ver, falei, caramba, olha os atores novinhos, não sei o que, eu comecei a ver. Aí tava dando um capítulo. E logo de cara, quando eu vi, porque na época eu não prestava atenção nos detalhes mínimos, né, da série, até porque eu era muito pequena, muito nova, como é que eu vou prestar atenção? E principalmente eu não era cristã. Mas hoje, já mais velha, né, e cristã, eu comecei a ver, eu falei, caramba, gente, olha que absurdo, olha. Aí eu comecei a ver e tudo, e comecei a acompanhar, porque eu falei, caramba, olha só. E a gente tira pregações, a gente tira ensinamentos, a gente tira tantas lições espirituais de tudo que você veja, por isso que é necessário você estar ligadinho sempre. Você vai ver Deus falando com você através de um desenho. Isso não é fanatismo, isso não é loucura,
Isso é sensibilidade do Espírito Santo. Você precisa ser sensível. Às vezes você fala várias vezes na sua vida, Deus está em silêncio. Quantas vezes você já deve ter ouvido ou você mesmo falou isso? Deus está em silêncio, Deus não fala comigo. Gente, eu sei que é um tempo para todas as coisas, mas eu ainda não vi um dia Deus em silêncio. Você sabia disso? Nunca vi, às vezes tem pessoas que falam, isso já se tornou até um jargão evangélico, né? Que Deus está em silêncio, ele está trabalhando. Tem até letra de música assim, né? Quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Mas eu não acredito que Deus fique em silêncio. Eu acredito que muitas vezes a nossa alma está tão agitada, nossa cabeça está tão agitada, tão ansiosa, que a gente não consegue entender o que Deus está falando. A gente não consegue ouvir, não tem a sensibilidade para entender o que ele está falando. E às vezes a gente acha que ele só vai falar. Lembra quando Deus apareceu para Elias naquele monte, quando ele estava dentro daquela caverna? Às vezes a gente fica esperando um furacão, um terremoto, um fogo, Deus falar, usar os vasos, de Deus quebrar tudo e aparecer e falar. E ele vem numa brisa suave. E ele fala conosco. Né? Deus falou com Elias numa brisa suave. Então, às vezes, Deus vai falar com você usando uma planta, usando o vento, usando uma nuvem. Ai, Rafaela, que loucura! Você precisa ter sensibilidade. Deus jamais fica em silêncio, porque Ele nos explica muitas coisas. O silêncio é, digamos assim, se você acha que existe o silêncio mesmo de Deus, vai dele não dizer aquilo que você quer ouvir, ou dele permitir que coisas aconteçam, você entende que ele está trabalhando nisso. Exemplo disso foi Jesus no Getsemane, quando ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice, e ele não ouviu nenhuma resposta, mas ele prosseguiu para a cruz. Mas, gente, você vê só, eu tô falando várias coisas e ainda não cheguei lá na Anitta. Mas, enfim, foi só um parêntese, provavelmente Deus estava respondendo a alguém aí, né? Mas escute, enquanto eu estava lá observando aquela novela, aquela série, eu via que a Anitta, em alguns capítulos, né, ela fala de um tio que ela teve, e quando ela tinha uns 9 aninhos, ela falava, ai, minha mãe deixava eu ficar lá brincando, que eu sempre fui muito moleca, e aí eu ficava no colo daquele tio, e ele adorava me deixar no colo dele por horas, e aquele tinha aquela mãozona, e passava no corpo dessa boneca aqui. Ali ela já estava falando, nos dando a entender que desde nova ela tinha sido abusada sexualmente. Olha que absurdo, ela vivia um caso de pedofilia, porque ela falou que o tio tinha uns 30 anos e ela 9. E ela permitia, gostava daquilo. Gente, e você vai vendo cada coisa. Mas você já reparou que ela carrega uma ciganinha para cima e para baixo? Nesse dia que eu achei um absurdo e eu vi Deus falar comigo ali, ela estava falando com aquela boneca. Ela estava falando, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí eu vou ser você, você vai ser eu, nós vamos trocar de lugar, e nós seremos uma. E ela vai falando, e ela ouve, diz ela, né? Ela ouve aquela boneca falando, é uma ciganinha, né? Ela ouve aquela boneca falando, e ela fala que vai ficar com o Nando, aquela coisa toda, né? Enfim. E ela dança com aquela boneca, dança como se fosse uma cigana mesmo, né? E vai dançando para cima e para baixo e tal. E tem muito valor nessa série a vida cigana. Tanto é que a Lúcia, né, a esposa, né, traída desse Nando, que é personagem do José Maia, ela vai, passa o tempo inteiro naquela cidade que ela tá, e ela quer, porque quer que a cigana leia a mão dela, fala do futuro, do passado e tal. Então, essa série valoriza muito essa questão da cigana. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa, a verdade sinistra por detrás dessa série não é uma ninfeta que está ali tendo um relacionamento proibido, um relacionamento com um homem casado, e por isso se tornou tão famoso, porque era uma fantasia, gente. Uma menina linda, maravilhosa como a Mel Lisboa, maravilhosa, espetáculo de menina, né? Com aquele homem que também naquele tempo, agora eu não sei, né? Que eu não acompanho mais, mas naquele tempo José Maier era um símbolo sexual da mulherada. Uma vez nós, eu, minha mãe, minhas primas, a gente encontrou ele na praia, todo mundo encheu ele de beijo, porque
ele era, né, um símbolo sexual. Então, nessa época, um símbolo sexual como José Maier, com um símbolo sexual de menina, de ninfeta, como a Mel Lisboa, não tinha como dar errado, né? Ainda mais porque era no horário proibido, aquela coisa toda, era mais picante, mais caliente, né? Uma série para adultos. Então, mas a série, ela tem um enredo extremamente espiritual. Se você perceber bem, aquela cigana que ela carrega para cima e para baixo é uma pombagira, entende? E como cristã, como missionária, como, né, uma mulher que estava sempre, né, a gente está ali à frente, né, da igreja, a gente ora, a gente impõe a mão sobre as pessoas, a gente está ali atrás de mesas de consagração, de libertação. Então a gente vê muito essa questão e muitas vezes, até quando nós trabalhamos na Bahia, né? Nós sabemos das cargas espirituais, né, que tem ali Salvador, Bahia. E muitas vezes, quando nós orávamos por pessoas, Deus ele nos mostrava, ele me mostrava, mostrava meu esposo, as pombagiras que estavam ali sendo utilizadas, né, naquelas questões ali espirituais da vida daquelas pessoas. Olha, eu não sou entendida em macumba, nada disso. Eu sei daquilo que Deus me mostra, daquilo que Deus me mostrava, daquilo que Deus mostrava à equipe de oração. E muitas vezes os espíritos de pombagira, que são muitos, né? É uma hierarquia imensa, são muitas pombagiras. E a maioria das pombagiras, né, que nós expulsávamos e tudo, de meninas que amavam homens casados, era assim, era loira de olho azul, né? E umas delas, o Deus ele me mostrava até o nome. Teve uma que nós oramos por uma moça e ela, eu orava e falava, olha, eu nunca ouvi falar nisso, porque às vezes, né, você fica surpreendido com umas coisas que Deus te mostra, você nunca viu, nunca ouve falar, mas você vê aquela entidade, sabe o nome dela, porque Deus revela todas as coisas. Deus revela todas as coisas. Não há Deus como nosso Deus. Não há poder como o do nosso Deus. E uma delas era Maria das Sete Catacumbas, né? E eu falava, gente, ela é loura. Eu descrevi, loura de olho azul, não sei o que, adora homem casado. E a menina manifestou. Então, falava justamente isso, né? Um pai de santo que falou uma vez com meu esposo, falou, olha, porque tem um malandro, não sei o que, começou a explicar e falou, e ela vai te dar qualquer mulher, falou lá com o rapaz, qualquer mulher que você queira, é loura de olho azul, linda, não sei o que, vai te dar todas as mulheres lindas que você queira. Então, é uma questão muito difícil, porque às vezes você vê uma situação como essa, você pensa, ah, não, é só porque é ninfeta, ah, só porque é sensual, não sei o que, mas não, há todo um enredo espiritual por detrás disso. É Maria Padilha, é cigana, é a pomba que é a menina, né? Tem tantas pombas ali envolvidas, e você vê, só gosta de homem casado. Ela fala que ela só gostava de homem casado, adorava, porque ela quer ser desejada. E essa pombagira, né, quando a gente estava trabalhando muito com isso em Salvador, ela falava que ela gostava de pegar o homem que era casado, deixar ele de quatro por ela, largar família, largar filho, largar tudo. E quando ela conseguisse, ela largava ele, destruía a vida dele, porque era só ter, entendeu? Era só a disputa. Depois, quando tinha nas mãos, largava na Rua da Amargura. Meu esposo até falou sobre uma moça no trabalho, na época e tudo, quando ele estudava, que era famosa por gostar de homem casado, e ela só fazia isso. Pegava, o homem ficava de quatro, largava a família, largava tudo, ficava louco, alucinado por ela, ela ia e largava, né? Então, é assim, às vezes você assiste uma coisa, você vê uma coisa, você acha, ai, mas por que isso? Ah, se você conhece alguém que está passando por isso, né, algum homem, se o seu marido está passando por isso, né, ou então se você está sendo esse instrumento, se você gosta de homem casado, adora homem casado, não pode ver um homem casado, parece que alguma coisa te domina, alguma coisa te... Saiba que é espiritual. Saiba que há uma pombagira por detrás disso. Saiba que há um demônio, sim, sabe? Por detrás disso. Que domina, que quer arrasar, que quer destruir tudo que passa. Então entenda. Muitas vezes nós vemos uma coisa, então você precisa entender o que é aquilo. Quando você assistir, você veja, ela fala como se fosse aquilo mesmo, uma coisa viva. Ela está falando realmente com uma entidade.
Então, aquilo que está acontecendo ali é mais do que uma novela, é mais do que um casinho de paixão, um casinho de tesão, de amor. É espiritual. É simplesmente uma pombagira agindo ali e tomando aquilo que não é dela, mas que ela toma. Entende? Então, às vezes, você quer usar meios, usar a sua força. Ah, não, mas o meu marido tá me deixando por fulano, é porque é novinha, é porque eu sou velha, porque eu já tô toda caída, já tô toda flácida, é novinha. E às vezes você quer usar a sua força carnal, você quer usar suas mãos, mas entenda que usar a carne, usar a força contra algo que é espiritual não vai adiantar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. Então você não vai lutar com a tua força. Você não vai conseguir vencer algo que é espiritual usando a tua força. Você pode fazer o melhor sexo da sua vida com teu marido. Você pode, olha, entenda o que eu vou falar agora, tá? Ah, ela tá assim, ele tá alucinado porque ela deixa ele fazer com ela aquilo que eu não permito. Fazer lá atrás, fazer isso, fazer aquilo. Então eu vou fazer. Vou fazer lá atrás, vou fazer na frente, vou fazer tudo para ele não querer ficar com ela. Minha amada, você só vai se sujar, você só vai fazer coisas que não é permitido para dominar aquilo que é preciso o espiritual. Então eu te convido a você lutar no mundo espiritual. Não é na tua força, não é na força do teu braço. É na força do Senhor, é no joelho, na oração. Aquilo que é a sua parte, eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, que muitas vezes a mulher não quer lutar, não quer fazer nada, quer ficar esculachada, feia, fedida. Lógico, não estou falando sobre isso. A sua parte como mulher, para ficar atraente para o seu marido, você vai fazer. Mas se há algo além do seu alcance, além da sua força, que você sabe que é espiritual, então você vai lutar no joelho, minha amada. Jejum e oração, a Bíblia diz que contra castas de demônio, contra certas castas de demônio, que os discípulos não puderam repreender, né? Por que que os discípulos não puderam repreender um demônio que estava lá? Porque aí, mas mestre, nós fizemos como o Senhor mandou, era no teu nome que sai, por que que... Mas Jesus vivia em jejum e oração, não era uma questão que ele ia fazer lá correndo, vou fazer um jejum, uma oração aqui para expulsar aquele demônio, ele vivia em jejum e oração. Então, é oração, é pedir ao Senhor, é clamar ao Senhor e Ele fará por você. Então é no mundo espiritual, entende? Talvez você esteja passando por aquilo, né? Como eu estou falando sobre a dramaturgia, sobre a série, o que está acontecendo, talvez você esteja passando por isso. Então vai lutar no joelho. Teu marido é teu, a tua casa é tua, o Senhor te deu de presente, é teu, a honra é tua. Então não vai ser pombagira, não vai ser Maria das Sete Catacumbas, menina cigana, Maria Padilha, Maria Mulano, não interessa quem está agindo. O Senhor é poderoso. O Espírito de Deus, o Senhor, eu sinto a presença de Deus falando isso contigo. Ele é mais forte. E se você orar, se você lutar no mundo espiritual, o Senhor vai te devolver o teu casamento. Ainda que teu marido te olhe com nojo, ainda que teu marido te olhe e não sinta mais nada por você, ainda que essa pombagira tenha cegado ele de uma tal maneira que ele olha para você como se fosse um nada, o Senhor é fiel e poderoso para renovar o amor, a paixão, o tesão, tudo. Ele é fiel. E se você, minha amada, minha querida, eu falo assim porque antigamente, na minha adolescência, eu vivi endemoniada, com pombagira, por tantas coisas, como eu já falei em outros vídeos, por ter sido abusada, por ter passado por tantas coisas. Eu fui por meios, por coisas terríveis. Então eu sei o que é ser endemoniada. Eu não queria isso. Eu não queria ter o marido de outra pessoa, o homem de outra pessoa, seja lá o que for, qualquer homem, mas existia espírito sobre a minha vida. Então, se você não consegue, você tem que ter o homem de outra pessoa, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser amada, desejada, busque uma igreja. Busque ajuda espiritual. Clame, peça ao Senhor, Ele vai te dar um casamento, Ele vai te dar um homem, um príncipe abençoado, e você vai ser feliz. Não precisa de outra pessoa. Oi, mamãe. Oi, bebê. Oi, minha filha chegou aqui. Não precisa de outra pessoa, não precisa de outra família, não precisa destruir outra família para você ser feliz. Eu te convido a pedir ao Senhor, procura uma igreja, procura o Senhor e Ele te dará aquilo que você sonha. Amém? Então que você venha entender, que nós venhamos ver as coisas com outro olhar, sem julgamento, mas para aprender. Amém? Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.